Laíra, quando é que o homem deveria começar a se preocupar com os hormônios? Eu gostaria de começar, Miguel, falando sobre o aspecto da testosterona. Eu digo sempre o seguinte: testosterona é também um hormônio sexual, mas ele é muito mais que sexual. O órgão que mais tem receptor para testosterona é o coração. Quer dizer, o cara que está com dificuldade de subir escada é porque ele está com problema de testosterona, na maioria das vezes. Dos ossos, os músculos, o cérebro. O homem, quando começa a perder testosterona, e tem homem aí com 35 que já está perdendo, ele começa a tropeçar em manequim no shopping e pedir desculpa. Ele começa a ter dificuldade de estacionar o carro. Começa a bater com o para-choque, porque ele perde essa noção tridimensional do pensamento. O homem tem um pensamento tridimensional bem elaborado. Ele tem noção de norte, sul, leste, oeste. Isso é característica masculina. E isso é a testosterona que dá. Ele perde a habilidade de fazer conta de cabeça. Ele tem que usar a maquininha. Isso é a parte não sexual. A parte sexual, a testosterona, ela interfere na ereção, na libido, na orgasmo e na ejaculação. E o homem pode ser comprometido com um desses ou todos juntos. Ele pode chegar no consultório e falar, ó, eu não tenho mais vontade, mas se pintar o clima eu tenho ereção. Eu tenho vontade, mas não tenho ereção. E assim por diante. E isso acontece às vezes, o segredo é medir. Porque eu pego jovens de 30 anos de idade que estão com a testosterona baixa. E eu já peguei indivíduos de 75 anos de idade com a testosterona normal. Isso varia muito da alimentação, que tipo de comida a pessoa come, que tipo de óleo ela usa na cozinha, faz uma diferença enorme, entendeu? Se ela usa soja ou não usa soja, o óleo de soja para o homem é um problema seríssimo, também para a mulher, mas principalmente para o homem, porque ele é muito feminilizante, ele tem muito hormônio feminino. Então, na casa onde cozinha com soja o tempo todo, o óleo de soja, o homem começa a perder a testosterona. E ele perdendo a testosterona, ele perde a autoconfiança, ele perde a capacidade de decisão, ele chuta o pau da barraca, ele quer vender tudo que ele tem, ele não quer se preocupar com mais nada, ele não quer construir nada novo. Quando você pega um paciente que está com deficiência de testosterona e você faz a modulação com a testosterona bioidêntica, surge uma outra pessoa na sua frente. É impressionante a diferença, a resposta, e não é só da parte sexual, não. E eu sempre digo o seguinte, sempre que você for fazer uma modulação com testosterona num homem, você tem que tomar cuidado da dinâmica do casal, porque um casamento que não tem sexo há 10 anos, e de repente você modula o homem, e ele começa a ter ereção toda manhã, isso pode perturbar o relacionamento. Então ele tem que, eu sempre digo, você quer fazer isso, continuar casado, traga sua esposa para também fazer a modulação, porque senão você cria uma dinâmica que não é favorável dentro do casamento. E existe uma tendência do homem, eu estou te falando isso porque assim, a gente faz cirurgia masculina há muito tempo. Sim. Né? Diminuiu bastante hoje em dia esse negócio de machismo e tal, porque eu não vou fazer exame, que imagina. Mas a gente sabe que a menopausa ou a andropausa masculina, ela acontece antes do que da mulher, normalmente. Bem antes, bem antes. A mulher acontece tudo entre os 45 e 55, é a média, né? No Brasil, a mulher entra na menopausa aos 52 anos, média. O homem não, ele começa devagarinho já aos 35, ele vai caindo, 3 vezes por semana, 2, é uma por mês, é uma por ano, oh, que beleza, é hoje, entendeu? Mais ou menos assim. O cara não ovula, né, Laíra? Então, como não ovula e não tem essa alteração de menstruação, o cara acha que é normal. Né? Olha, a gente pega seguido também, cada vez mais seguido, gurizada nova, até porque assim, quando se fala em modulação masculina, tem que se diferenciar do que o pessoal costuma usar de bomba, né? Que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Esses anabolizantes que são usados, eles não são bioidênticos, eles podem causar danos hepáticos, eles podem causar danos de atrofia testicular, eles têm uma série de efeitos colaterais que devem ser evitados. Então, quando nós falamos de testosterona, um médico que não está treinado, porque isso, gente, você tem que procurar, você que está nos assistindo, você tem que procurar alguém que entenda do processo, que estudou isso, porque isso é uma especialidade, você saber trabalhar com os hormônios, não é qualquer médico não, porque a pessoa que não tem experiência não vai poder te ajudar em nada, tem que ser alguém que esteja, que geralmente o médico que está trabalhando nisso, ele ou ela também faz, porque é a única especialidade médica que eu conheço que todos os especialistas também são pacientes, também fazem parte. Geralmente começa assim, o médico faz nele mesmo,
vê o resultado espetacular que é, e aí começa a fazer nos familiares, começa a fazer nos clientes. E tem toda essa revolução. Como chega a gente, Lair, com suplemento, quer dizer, suplemento com medicação, sendo Sim. medicado com estatinas, né? É impressionante. E dor articular, perda de massa muscular, isso, depressão. Tudo isso. Gente que ia para cirurgia olha, não tem nada a ver com a minha área. Eu tenho casos de colegas médicos que desenvolveram rabdomiólise, que o músculo vai desintegrando, a pessoa não levantava mais. Não levantava mais. Você tira o medicamento, introduz proteínas, etc., e a pessoa volta à vida. E coenzima Q10, que é o principal. E o engraçado, né, é assim como testosterona e os outros hormônios, a gente escuta o paciente chegar na clínica e dizer assim, não, olha aqui, ó, o hormônio, eu fui consultar, o cara bateu nas minhas costas, eu disse, não, bem-vindo aos 50. Ele falou, pô, quase quis bater no cara, que história de bem-vindo aos 50? Não, sabe o que eu falo? Eu falo depressivo? Assim, ó, olha só, você vai no oftalmologista, você tem 80 anos, você vai no oftalmologista, você fala, doutor, não estou enxergando bem. Aí o oftalmologista não bate no seu ombro e diz, ó, isso é velhice. Não, ele vai te dar um óculos, você vai sair de lá com a visão 20/20, igual a de um jovem. Tá. Você está com problema de pâncreas, você está com diabetes, você não chega com 80 anos e fala, estou com diabetes, você fala, vou te dar uma glicemia de 125. Não, vai te dar uma glicemia de 99. Ora, quando você está com o seu testículo velho, e quando você está com o seu ovário velho, você também deveria receber a mesma atenção, né? Eu faço modulação com testosterona em mim mesmo, tem 15 anos, eu comecei aos 52, tem 15 anos, vou fazer 68. Tem 15 anos que eu faço modulação em mim mesmo, e eu notei em mim toda a diferença. Eu estou aqui hoje, amanhã eu estou dando aula aqui, amanhã à noite, sabe onde é que eu estou? Em Belém. Eu vejo o Lair ficar 12, 14 horas de pé dando aula. Dando aula, sem problema nenhum. Impressionante. E eu sou testemunha disso, porque eu uso em mim também. Né? Então, nas cirurgias facilita. Nossa. Não tem, Lair, sabe como é que eu acordava antes? Eu deixava do lado da minha cama, eu deixava um Red Bull para quando me chamavam que tinha chegado o paciente, eu abria a geladeirinha, tomava o Red Bull, esperava começar a fazer efeito para levantar. Né? Entendeu? E já levantava meio, né? Porque tinha dormido mal de noite. Tinha dormido mal. Estava gordo, né? Mesmo fazendo exercício e tal, engordando normalmente, como todo mundo que vai envelhecendo. É o raio do normal. É o normal. Eu sempre digo o seguinte: envelhecer é normal? Ter câncer com envelhecimento também é normal. Não é saudável só, né? Não é saúde. Então, o que modifica esse tipo de medicina, que não é nova, Ana, isso aí tem mais de 30 anos, né, que o pessoal está fazendo direitinho, é que quando o médico tem que se dar conta que tem que voltar para estudar... Os taoístas, há mais de 1000 anos atrás, convidavam as mulheres grávidas para urinar na praça, tinha um lugar onde elas urinavam. Eles pegavam aquela urina, deixavam aquilo evaporar, pegava aquilo, levava para os reis, para as rainhas. Só o pessoal da realeza tinha direito àqueles hormônios, entendeu? Porque era o quê? Era o hormônio bioidêntico. Era exatamente o bioidêntico. E aí que começou, há mais de 1000 anos atrás. Quer dizer, a coisa é antiga. Modulação hormonal. Por que se fala modulação hormonal? Né? Porque, na realidade, não é reposição, que é uma coisa antiga, obsoleta. Reposição era assim, faltava um hormônio, aliás, eles nem sabiam se faltava, porque não media nada na época. E também não valia a pena medir, porque o que dá não muda o que está lá. Entendeu? Então, uma mulher, por exemplo, está na menopausa, está com estrogênio baixo, não adianta medir que ela está baixo, no caso da reposição, porque o que ia repor não ia mudar o estrogênio dela. Então, a reposição, você olhava um hormônio e dava. A modulação, você primeiro equilibra como se fosse uma orquestra. Não adianta consertar só aquele violino que está desafinado. Você tem que trabalhar em grupo. É a tireoide trabalhando com pâncreas, trabalhando com adrenal, trabalhando com ovário, né? E assim por diante. É um equilíbrio, são os vários hormônios. E não é oral, você não faz isso pela boca, porque os hormônios esteroidais, eles não devem ser administrados pela boca, porque quando eles passam no fígado, eles mudam a característica e vai cair no sangue metabólitos, às vezes indesejáveis. Então, fazer transdérmico faz uma diferença enorme. Então, essa combinação de usar vários hormônios, de fazer via transdérmica, de medi-los antes e depois e ver como que o ajuste é feito, isso recebeu o nome de modulação em vez de reposição. E uma coisa interessante, Leandro, é o que a gente sempre te escuta falar,
e que muita gente acha que não existe, que é o bioidêntico. Sim. Né? Aliás, o bioidêntico surgiu antes do não bioidêntico. Porque... Como, Liga? Posso te perguntar o que é o bioidêntico? Pode, sim. Bioidêntico é o seguinte, é algo que é exatamente igual àquilo que você tem no corpo. Então, se eu tenho uma progesterona que é igualzinha que o seu ovário fabrica, essa progesterona é chamada bioidêntica. Ela foi criada, foi descoberta em 1940. Para você fazer o não bioidêntico, que é o que você encontra comum aí, você tem que ter o bioidêntico, porque existe uma lei mundial que diz assim, não se pode patentear nada que a natureza fabrique. Então, para uma empresa lançar um similar, ele tem que provar, a empresa tem que provar que esse não é bioidêntico. Então, os bioidênticos surgiram primeiro, para depois surgir os não bioidênticos. Então, o bioidêntico faz toda a diferença, porque quando uma mulher está na menopausa e ela recebe um remédio que é urina de cavalo, de égua prenhe, eles põem a égua grávida, 1000 éguas numa baia, dão um remédio para elas urinarem o dia inteiro, só urinam, mais nada, ficam 24 horas urinando, e eles recolhem aquela urina e faz uma pílula que você compra ali na farmácia, que você usa, e aqui eu chamo de urinoterapia. Tem 11 metabólitos, quando você toma aquela pílula, que não pertence ao corpo humano, que pertence a cavalo. Então aquilo entra no receptor do hormônio e fica lá agarrado. Trata a sintomatologia da mulher, mas ela engorda, ela envelhece mais rápido, ela perde a libido, ela vem a ter secura vaginal, etc, 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 etc. O bioidêntico já está exatamente o contrário. Você mede, vê que está deficiente, e hoje se faz principalmente na saliva, é o melhor jeito, e você então substitui aquilo numa dosagem apropriada para atingir um nível salivar, que é o nível do tecido, e é como se fosse um ato de mágica, porque a melhora é absurda. Eu digo para o médico, quando você começa a trabalhar com esse tipo de medicina, você vai se sentir muito mais orgulhoso de ser médico, porque o paciente vai dizer para você, doutor, eu nunca melhorei tanto na minha vida, muito obrigado. E você recebe agradecimentos e a sua clientela aumenta, porque não existe nada melhor do que o boca a boca, não é verdade?